estejam, de fato, preparando os seus corações para o reino e o governo do Senhor. E eu até queria agradecer a alguns irmãos que têm acompanhado os nossos vídeos lá no YouTube. Aquela série é uma série com a visão de estabelecer uma linha de compreensão do plano da redenção. E ali nós vamos chegar até na ressurreição de Cristo. Alguns já se inscreveram lá, eu agora estou pedindo para os irmãos se inscreverem, divulgarem o vídeo para que mais pessoas possam ser despertadas a entrar, a confiar de entrar e ver, assistir e acompanhar aquele projeto ali. Muito bem. Eu tenho me ocupado bastante com a ideia de falar de Jesus, de que as pessoas conheçam, a começar de mim, né? Que a gente conheça e cresça no conhecimento dele. Aí eu estava pensando, quais são os vínculos e quais os fatores que corroboram, que ajudam num relacionamento? Porque nós somos chamados para nos relacionarmos com ele, né? Não somos chamados para uma religião, uma crendice apenas, alguma coisa que nos dá uma garantia da eternidade. Nós temos cartão verde para o céu, agora estamos bem, já está carimbado o nosso cartãozinho, então agora é só esperar a nossa hora de ir para o céu. Não, nós temos toda uma vida aqui para viver na presença dele, andar com ele e fazê-lo conhecido. Então, nessa minha pergunta, quais são os fatores? Aí nós vamos responder de acordo com a nossa experiência de relacionamento. Nossa experiência mais profunda de relacionamento é o casamento. Para os casados, sabem disso. Quem é solteiro não sabe. Até quando a gente é solteiro, essa experiência é lá na família. Mas depois que a gente se casa, no meu caso, eu vivi muitos anos lá com a minha família, mas já vivi mais anos com a minha esposa do que com todos eles. Então, é aqui que a gente sabe mais. O relacionamento aqui é mais intenso, é mais ativo e, de fato, acontece, né? De qualquer maneira, de qualquer forma. Então, nossa resposta seria: a gente conserva um relacionamento com o amor. Tá, eu gostei muito da resposta de alguém dizendo é o compromisso. Ah, tá, é o grau de entrega de alguém para nesse relacionamento. Mas eu queria chamar hoje a atenção para um desses fatores, que é o conhecer. O Oséias, que é o maior dos profetas menores, lá no capítulo 3, ele fala que o povo perece por falta de conhecer. E no capítulo 6, ele tem lá uma fala até de convocação, assim, de conheçamos e cresçamos nesse conhecimento, né, do Senhor. E, de fato, aí voltando nos que são casados, que já viveram 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu estou na faixa dos 30 e alguma coisa a mais. Então,
Nessa faixa, a gente sabe, já aprendeu, que é conhecer, é se dar a conhecer e conhecer o outro lado, conhecer com quem estamos vivendo e a quem estamos dedicando. Quando falamos de amor, de compromisso, de entrega, etc., é muito importante conhecer essa pessoa. Quando conhecemos a pessoa com quem nos relacionamos, quanto mais conhecemos, mais admiramos, mais nos entregamos e mais confiamos nessa relação. E o texto que eu quero tomar e o personagem aqui como exemplo para a gente aprender com ele é o João Batista. Essa página aqui na minha velha Bíblia, eu já troquei de Bíblia muitas vezes durante esses quase 50 anos, e essa aqui é dos últimos anos, está bem amarelo de tanto que eu usei, tanto que eu uso essa página, essas duas páginas aqui. O capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa dizendo que o Verbo se fez carne. E no versículo 14, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Só aí nós já temos uma incógnita, porque o Verbo é a fala de Deus, é a palavra dele, que esteve com ele na criação de todas as coisas, está escrito aqui também. Ele se fez um de nós, para habitar entre nós, e só aí a gente ir para mostrar a glória do Pai, né? Para revelar a glória do Pai. Mas só aí nós já vemos como ele desceu ao nosso nível para facilitar essa relação e facilitar o conhecimento e a relação com ele. O João Batista, que é citado aqui, no versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus. Esse homem enviado por Deus foi enviado com a missão de fazer o Verbo, que se fez carne, conhecido, apresentá-lo ao mundo. Então, eu não sei se há uma diferença muito grande entre João Batista e nós, porque eu acredito que nós também temos uma missão. Aliás, quem não gosta de apresentar para outras pessoas uma pessoa importante? Quem não gosta de falar da pessoa amada? Cá entre nós, não contem para ninguém. Mas aqui, a minha esposa e eu, quem nos conhece e sentam conosco, sabem que a gente fala demais dos nossos filhos. Demais. Eu estou com certeza, os nossos filhos nem gostariam disso, né? Que a gente fala muito deles. Por que a gente fala muito deles? Porque são o maior bem que temos, tesouro que temos, e nos amamos muito e os amamos e falamos da pessoa que gostamos, que amamos. Durante esses, eu falei aí, quase 50 anos, de fato, estou perto de completar 50 anos que o Senhor Jesus se mostrou para mim, e eu não vou usar a palavra que conheci, porque esse conheci, eu até não quero nem usá-lo assim, para dar a ideia de que eu o conheço.
não antes de continuar aqui a palavra. Mas minha luta nesses anos também tem sido falar dele. E o meu sofrimento é quando eu me surpreendo, me descubro não falando dele, ou não o tendo em pauta, né, como principal tema, assunto aqui no meu coração, na minha mente. Tem muita coisa, né, que rouba, que entra, tem muito concorrente, né? Tem muito concorrente. Mas vamos voltar aqui no João. O João nasceu para isso, para revelar o Verbo que se fez carne e fazê-lo conhecido. Logo no versículo 10, aqui do mesmo capítulo 1, está dizendo que o Verbo estava no mundo, né, então ele se fez carne, estava no mundo, o mundo que foi feito por intermédio dele, aliás, os sinais dele sempre estiveram aí, mas o mundo não o conheceu. O João, ele fala aqui também no versículo 26, falando inicialmente para o povo judeu, que era o seu auditório principal, ele falou: vocês não o conhecem. Ele falou: no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Esse no meio de vós, esse é uma coisa, um fator complicador. Porque quando ele se fez carne, ele ganhou a nossa estatura, ele desceu a nossa estatura, ao nosso nível, não pecando, mas ele se fez homem. Gosto como Lucas, o Evangelho de Lucas sempre fala do Filho do Homem, como ele sempre se apresentou. Quando Jesus falava dele mesmo, ele não falava o Filho de Deus, ele quase sempre falava Filho do Homem. E então os judeus estavam ali, não conheciam, mas no verso 31 aqui do mesmo capítulo, 1 de João, ele disse assim, João Batista: eu mesmo não o conhecia. Então, eu quero lembrar aqui com vocês que João e Jesus eram parentes. Suas mães eram primas e eles cresceram num território não muito extenso. Como judeus tinham o costume de ir a Jerusalém uma vez por ano, iam em família, muito provavelmente eles se visitaram, porque a mãe de Jesus visitou Isabel, a mãe de João Batista, quando ela estava grávida. Então, era normal que se encontrassem, que se visitassem. Então, João, em tese, conhecia muito bem quem era Jesus. Mas ele não sabia quem era o Verbo que se fez carne. Então, eu paro um pouquinho nesse momento aqui para pensar com vocês. Quantas pessoas do nosso convívio, do nosso círculo de relacionamento, cresceram com Jesus? Eu até costumo dizer que nossos filhos dormiram com ele no banco das reuniões da igreja. Mas aí a pergunta vai um pouquinho além. Quantos dos nossos
que convivem conosco, que fazem parte do nosso círculo cristão, cresceram com ele e ainda não conhecem o Verbo que se fez carne. Pensando em João Batista, ele tinha um problema duplo. Primeiro, porque ele precisava conhecê-lo, porque ele necessitava conhecer. Segundo, porque ele tinha uma missão de apresentá-lo ao mundo e como apresentar alguém que não conhecemos. E não foi só aqui que João falou, eu não o conhecia. Lá na frente, no verso 33, ele repete dizendo, eu não o conhecia. Eu até acho aqui, queridos, muito bom, muito boa essa fala de João, quando ele faz uma reflexão, quando ele olha para dentro dele. Nesse caso, eu também tenho que dizer que não o conheço, não o suficiente, não tanto quanto ele é. Não. Eu até costumo fazer uma brincadeira quando falo sobre isso. Pergunto para a minha plateia, quantos conhecem o mar? Bom, eu acredito que esse grupo que nos assiste aqui, todos vão dizer, eu conheço. Eu tenho amigos que até já mergulharam, eu perguntei para o Rui, aqui de Paulínia, ele falou que já mergulhou até 20 metros. Opa, está muito melhor que eu, porque eu nunca mergulhei nem 1,5 metros, não no mar. Então o Rui conhece bem mais o mar do que eu. Mas aí, se aprofundando um pouquinho, o mar tem profundidades de mais de 8.000 metros. E aí? O que é que esses 8.000 e tantos metros de profundidade escondem no mar? Então, aí eu já vou aqui consertar a minha fala. Não, queridos, não. Eu não conheço o mar. Eu acho muito bonito olhar para ele, de vez em quando entrar ali um pouquinho, mas não conheço. Ele esconde tesouros que eu acredito, muita gente nem sabe o que é que está lá, por mais que tenhamos tecnologia para isso. Mas nós não estamos aqui falando do mar, não é o nosso assunto. Nós estamos falando daquele que criou o mar. Então, aí sim, aí há muito, muito para conhecermos. O João, voltando aqui no nosso personagem, João acaba de dizer no versículo 33, eu não o conhecia, porém, aí ele nos dá uma dica. Ele disse assim, aquele que me enviou com essa missão de fazê-lo conhecido, aquele que me enviou a batizar, ele me preparou. E ele disse, aquele sobre quem vires o descer o Espírito em forma corpórea de uma pomba, é esse o verbo, é esse o que batiza com o Espírito Santo. É esse. Queridos, pensem comigo. Como que João se comportou ali depois daquele momento? Ele deve ter jogado água para cima
E ele deve ter feito lá algumas coisas bizarras, porque, meu Deus, o homem foi enviado para apresentar o Verbo que se fez carne. Ele estava pregando, discípulos o seguiam, esses discípulos andando com ele. Também com ele não sabiam quem era o Verbo que se fez carne. Mas naquela hora, o Espírito Santo deu a dica para João. O Espírito Santo deu o toque e falou: é ele. Meu Deus! Meu Deus! Como segurar o João agora? Essa bomba que explodiu dentro dele. Então, queridos, aqui João está com a sua vivência mostrando um segredo. O Espírito Santo tem o foco de luz sobre ele. João deve ter sofrido até então. E aí você pode entender por que João teve uma vida tão curta. Poucos anos, pouco tempo depois disso aqui, ele morreu. Ele foi decapitado. No primeiro momento, quando eu li que ele foi decapitado, eu falei, não, 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 calma. Ele mesmo disse, convém que ele cresça, que o conheçam. João tinha que sair de cena, ele era um profeta do Antigo Testamento, dando lugar a toda uma corrente de água viva, de graça, de conhecimento de Deus, de revelação de Jesus, que passou a se dar a partir de então. O 35, verso 35 aqui, diz que no dia seguinte, e tinha que ser no dia seguinte. No dia seguinte estava João em companhia de 2 de seus discípulos. E olha quem vai passando. Vendo Jesus passar, João, sem rodeios, sem titubear, sem vacilar, ele aponta para Jesus e diz aos discípulos: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não me diga que ele não gritou e não sapateou e não vibrou e não ficou com vontade de largar tudo e sair correndo atrás dele. Mas os 2 discípulos fizeram isso. Os 2 discípulos deixaram João na hora. Eles olharam para João e falaram: João, muito obrigado. Que coisa boa você nos fez. Foi ótimo andar com você. Foi tremendo, mas, querido João, perdão, ele é maior, melhor. É como João mesmo havia dito. João disse: aquele que vem após de mim, que era antes de mim, porque já era mesmo. Ele já estava antes da fundação do mundo. Aquele não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Os 2 discípulos seguem Jesus. E falam com ele. E era tão simples. Olha, eles seguem Jesus e Jesus era tão simples, tão doméstico, tão verbo que se fez carne mesmo, tão um de nós, que eles falam para Jesus: nós queremos saber mais de você. Nós queremos, por exemplo, te conhecer, saber onde você mora. Jesus falou: perfeito, vem e vocês vão ver. Jesus
os leva para conhecê-lo. Não há nenhum ambiente mais adequado do que a casa. Jesus leva para casa, com certeza lavou seus pés, os serviu. Eles saíram, é suficiente. Passaram o resto do dia, dormiram lá na casa dele, ou coisa assim. Suficiente para conhecê-lo para toda a vida, porque tinha muita intensidade em tudo isso. Aqueles homens saem dali e começam a falar: encontramos o Messias, com uma força, com poder, uma dinâmica fabulosa que rapidamente os demais também foram conhecendo através do testemunho do tipo daquela mulher chamada samaritana, que está também logo aqui na frente, né, no capítulo 4 de João, nós não vamos lá. Ela tem aquele tempo com ele, aquela conversa com ele, e ele se dá a conhecer. E aí ela sai e fala dele, e as pessoas vêm correndo, e depois as pessoas mesmo dizem: agora nós cremos, não porque ouvimos, foi bom o que ouvimos, mas porque agora conhecemos. Então, queridos, acho que no relacionamento conjugal, entre amigos, e graças a Deus que no reino de Deus a gente acaba desenvolvendo relacionamentos duradouros e profundos e marcantes e que têm não só durabilidade, né, mas são efetivos, funcionam. Amigos que chamam para uma conversa, que ajudam, que dão opinião, que dão conselhos, que dão ensinamento. Esses amigos, eles são resultado de uma relação que permitiu conhecer. Eu tenho certeza que muitos me conhecem, eu conheço a muitos. É claro que eu não conheço tudo e também não me conhecem no todo. Mas o conhecer alguém é um elemento, um ponto tremendamente importante e fundamental para que o relacionamento ganhe qualidade. Na vida cristã, não somos chamados, aí eu volto lá no que eu falei no início, nós não somos chamados apenas para ter um cartão para o céu, uma entrada lá. Já tenho. Olha, queridos, é muito importante ter o nome escrito no livro da vida, Jesus falou. É muito importante. É mais importante do que o que nós fazemos. Isso os discípulos um dia chegaram animados porque tinham expulsado demônios e tinham feito coisas acontecerem. Jesus falou: olha, bom, muito bom, mas tem algo mais empolgante, mais profundo. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas mais importante do que ter um nome escrito no livro da vida, eu quero tomar aqui a liberdade de dizer que é uma coisa mais importante, é a nossa relação com ele. E essa relação depende de conhecê-lo. Quem sabe a gente se dando a conhecer, como João
abriu o coração na hora que ele disse, eu não o conhecia. Eu acho muito, muito bom a gente dizer, Senhor, mostra-me o teu rosto. Uma vez mais. Moisés fez essa oração lá no deserto. E no dia que ele fez essa oração, Deus se deu a conhecer para ele. Como? Mandou ele entrar na fenda da rocha. Deus feriu a rocha e o colocou lá e tampou com a mão e passou. E pelas frestas, Moisés ouviu de costas e falou, Deus Todo-Poderoso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade e benignidade. E começou a falar do caráter de Deus. Foi pelo que ele viu pelas costas, Deus, as costas de Deus, né? Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, até que Jesus mesmo falou. Ninguém viu o Pai, só o Filho. Mas o Moisés falava face a face com Deus. Falava, face a face. Mas não viu. Não viu tudo. Agora, a grande revelação tremenda que alimentou Moisés foi a rocha ferida e ele escondido lá dentro. A rocha é Cristo que foi ferido para nos dar abrigo e vida eterna. Então tá aí, queridos. Eu não vou falar mais, já falei muito. Eu tenho muito ainda que conhecê-lo. Todos nós sabemos que lá, quando formos para a casa do Pai, na eternidade, vamos vê-lo com outros olhos. Vamos conhecer o Pai e o Filho. Vamos entender melhor o Espírito Santo, que está hoje trabalhando no meu coração e no seu e no nosso. Mas o Espírito Santo está trabalhando para que você e eu conhecemos mais, um pouquinho mais. Porque se conhecermos mais dele, vai ser mais adubo na plantinha, na árvore da nossa relação com ele. Permita-me orar, queridos. Pai de amor, Pai celeste, obrigado pelo teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo é aquele que esteve todo o tempo trabalhando para que o teu Filho não só concluísse a obra da redenção, mas se fosse conhecido. Está trabalhando hoje, nesta manhã, ou em qualquer hora, tarde ou noite, está trabalhando para que ele seja conhecido, para que, sendo conhecido, seja amado. Amado por aqueles que ele amou primeiro. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a conhecer o teu amor. O amor do Pai através do teu Filho. Nos dê o teu Filho. Então, ajuda-nos a conhecê-lo mais. É minha oração por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus queridos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Chico. Amém, Pedro. Que